Querido irmão e amigo, devem estar lembrados que nós falamos na mensagem anterior sobre o tribunal de Cristo. Logo após a ressurreição dos salvos, a transformação dos salvos vivos, o nosso encontro com o Senhor na glória, será estabelecido um trono de julgamento, de avaliação, que é o tribunal de Cristo, que tratará das obras dos salvos. As nossas obras serão tratadas à luz do Senhor Jesus Cristo, à luz da justiça do Senhor Jesus, para entrarmos na glória. Eu quero mostrar nesta manhã, ou seja, nesta mensagem, como esse fato vai acontecer, como esse julgamento vai acontecer, como nos comportaremos diante do tribunal de Cristo, nós que somos salvos. Isto é para nós que somos salvos. Estamos agora, segundo a Bíblia Sagrada, nos fatos que estão acontecendo. Neste momento estamos diante do tribunal de Cristo, olhando para Jesus. Ele está olhando para nós, ele está nos avaliando e ele vai avaliar cada obra que nós praticamos neste mundo, porque cada uma obra valerá prêmio ou não, galardão ou não. Lembra do que ele disse em Apocalipse capítulo 22, verso 13? Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. 2 Coríntios 5,10, é necessário que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Fica muito claro nesse sentido. Mas vamos ver, neste momento, como vai ser o julgamento dos salvos, a avaliação dos salvos. Paulo escreveu uma carta aos Coríntios. Aliás, ele escreveu duas cartas aos Coríntios. Na primeira carta, capítulo 3, ele trata deste assunto. O versículo 11, ele diz o seguinte: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. A nossa vida neste mundo é como uma construção. É comparado a uma semeadura e colheita. Deus, eu costumo dizer que Deus é tão bondoso, tão maravilhoso, tão gracioso, que Ele permite a gente plantar a semente que quisermos. Mas Ele é tão sincero, Ele é tão justo, que só vai permitir colhermos aquilo que plantarmos. Ele disse isso através de Paulo aos Gálatas. Tudo que semeamos, nós colhemos. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Um dia a colheita chegará. Um dia a conta chegará. Portanto, é muito sério o assunto. Ele está dizendo que ninguém pode pôr outro fundamento. A construção da nossa vida nesse mundo. Vale a pena voltarmos para nós mesmos e fazermos a seguinte pergunta: como eu estou construindo a minha vida neste mundo? Como a minha vida está sendo construída de maneira espiritual? Porque um dia estará diante de Deus, na pessoa de Jesus, para esta avaliação. Ele está falando aqui aos crentes salvos. Versículo 12, ele diz: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, ele está dando uma sugestão do material com que nós construímos a nossa vida aqui. Ele vai terminar no verso 13 dizendo o seguinte: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo, a palavra fogo é para falar da justiça de Deus. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo, ou seja, a justiça de Deus, provará qual seja a obra de cada um. Portanto, é bom lembrar do que a Bíblia diz em 1 Coríntios, 2 Coríntios 5,10. É necessário que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Cada um. Apocalipse 22, 13 foi muito claro quando ele disse: eis que cedo venho, e comigo está o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que cada um de nós dará conta de si a Deus. É sério o assunto. Portanto, embora sendo glorioso estarmos na presença de Jesus,
mas as nossas obras estarão sendo avaliadas, a construção da nossa vida estará sendo avaliada, a maneira como eu vivi, como eu conduzi o meu corpo, está sendo avaliado naquele momento. Por isso, Paulo aos Tessalonicenses, ele diz: cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra, porque essas questões serão avaliadas. Como salvos, precisamos aprendermos a viver a vida espiritual da maneira correta, tendo a Bíblia como a régua de Deus, mas tendo a lei de Deus como a luz que alumia os nossos passos e nos conduz a uma vida triunfante. E ele continua aqui no capítulo 3, agora o versículo 13, ele vai dizer o seguinte: a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será revelada ou descoberta, e a obra e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Veja o verso 14, o que ele diz: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Repito mais uma vez, Apocalipse capítulo 22, verso 13, Jesus foi claro: eis que cedo venho e comigo está o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. E Paulo aqui afirma de maneira contundente, muito claro: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. O verso 15, ele termina a discussão dizendo o seguinte: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Portanto, o que Paulo está mostrando aqui é com relação ao nosso corpo, a nossa maneira de construir a nossa vida neste mundo. Como salvos em Cristo Jesus, nós temos regras, diretrizes e, sobretudo, nós temos princípios que devem ser observados a fim de que acumulemos tesouro nos céus, a fim de que acumulemos galardões na presença de Deus, porque as obras más serão queimadas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 2, versículo 10, ele diz: fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. As boas obras não nos justificam para a salvação, mas as boas obras justificam-nos mediante a salvação. Elas declaram a nossa salvação em Cristo Jesus. Tiago foi muito claro quando disse: tu tens fé e eu tenho as obras. Então mostra a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também as obras sem a fé, ela é morta. Abraão não foi justificado apenas pela fé, mas ele foi justificado pelas obras quando ofereceu seu filho Isaque, quando ele declarou a sua confiança, a sua fé, através de um ato de obra. Deus bradou dizendo: agora sei que temes a Deus. Por isso a Escritura foi cumprida e ele foi chamado amigo de Deus. É muito sério o assunto, muito claro. Eu quero terminar lendo o versículo 16, quando o apóstolo Paulo nos aborda sobre o nosso corpo. Ele diz: não sabeis que sois templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós e é santo. E o versículo 18 ele diz: ninguém se engane. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. A sabedoria de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Ou seja, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Faça-se louco. Paulo diz: somos loucos por amor a Cristo. Crer nessas verdades é um ato de loucura, é estar fora de si, mas na verdade é necessário morrer
para nascer de novo, como disse Jesus a Nicodemos, se tu não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. É necessário que passemos neste mundo por uma transformação espiritual para estarmos em Cristo e, como ele disse aos Coríntios, sermos criaturas novas, ou seja, sermos nova criação em Cristo Jesus. Espero que o assunto tenha sido muito claro para você e para nós. Aqui sintetizamos e compilamos um assunto muito longo em poucas palavras e poucas mensagens para que você possa compreender. A partir da outra mensagem, estaremos falando sobre o juízo do trono branco. Aí agora é outra história, aí é outra coisa. Aí se refere àqueles que não estiveram presentes no tribunal de Cristo no primeiro julgamento. Espero que você esteja compreendendo. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua graça. Muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Muito obrigado pelo Espírito Santo que nos ensina, que revela para nós os segredos dela, segredos escritos para nós. Deus, pedimos que a tua graça, a tua misericórdia seja suficiente, seja bastante sobre os meus irmãos em Cristo para o crescimento espiritual, mas sobre aqueles que ainda não te conhecem como Salvador, que possa conhecê-lo enquanto é tempo, o quanto antes, a fim de que possa ter os seus pecados perdoados pelo sangue de Cristo. Nossa oração é feita no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito obrigado, forte abraço, te espero na próxima mensagem para falarmos sobre o juízo do trono branco. Até lá, se Deus permitir.